A dificuldade em aceitar a homossexualidade. Gays, travestis, transexuais enfrentam todos os dias um grande preconceito. Primeiro, o de se assumir, depois, o de revelar para a família e ainda para toda a sociedade. Vive a ilusão de que ser homem bastaria. Que o mundo masculino tudo me daria. Os gritos que ofenderam o jogador Michael do vôlei futuro não ecoam apenas nas arquibancadas. A homossexualidade ainda é tabu para muitos brasileiros. A sua amiga descobriu então que o filho é homossexual. É. E como é que foi para ela? Muito mal. Eu queria até morrer. Ela ia viajar e ela dizia, ai, reza pro avião cair. Ela não queria mais viver. Na novela Insensato Coração, o autor expõe o drama desta descoberta. Não tenho mais certeza de nada. Eu acho que eu tô sentindo atração por outros caras. Nenhum pai no mundo tá preparado para ter um filho homossexual. A gente quer que o filho da gente seja o que nasceu, né? Mas os filhos às vezes nascem para trilhar caminhos que nem sempre foram sonhados pelo pai ou pela mãe. Quando a escolha inclui a mudança de personalidade masculina para feminina ou vice-versa, as famílias geralmente sofrem muito. Assim, muitas travestis vivem distantes dos pais. O mais difícil é tu te encarar, tu saber, tu te aceitar, tu te respeitar, tu saber que tu quer pro resto da tua vida um homem do teu lado, sendo tu na época um homem. Minha mãe já dizia, você nasceu da forma que você é, então nós não vamos lutar contra a natureza, e conversou com meu pai. E ela tem uma crise de choro, aquela coisa toda, e o pai disse assim, não, ele sabe o que faz. Para os transexuais o sofrimento pode ser ainda maior. Corpo e alma não combinam e a cirurgia para a mudança de sexo é o caminho para muitos. Foi assim com esta ativista do movimento anti-homofobia, operada há 1 ano e meio. Até os 50, eu vivi como homem, tive filhos, tive mulher, me sofri para manter uma aparência que não era a minha, por uma questão de sociedade. Roberta Close, nascida Luiz Roberto, ganhou fama no Brasil recém-saído da ditadura nos anos 80. Operada no exterior porque a cirurgia ainda não era realizada aqui, ela se transformou numa modelo famosa. Na edição deste ano do Big Brother, Ariadna também revelou ser transexual. Mas foi Leia T. que levantou uma questão polêmica, a reação dos pais a uma notícia como esta. Seu Calixto, se o senhor tivesse um filho ou uma filha que chegasse um dia e falasse, pai, eu vou trocar de sexo, fosse o homem e vou virar mulher, como é que o senhor ia reagir? Sinceramente. Ia ficar tristão, triste é a coisa, né? Ia ficar uma coisa assim meio... Sem sal, sem tempero, né? Leia é linda, jovem e está entre as modelos mais famosas do circuito da moda, mas não nasceu assim. Filha de Toninho Cerezo, ídolo da torcida, craque da seleção brasileira, Leia cresceu em meio ao universo masculino dos jogadores de futebol. Meu pai ficou super tranquilo, ele até mudou o jeito muito dele de ser comigo. Como é que tu reagiria? Como é que seria na tua casa isso? Teria que aceitar, filho é filho e o amor por um filho é maior do que qualquer coisa, né? Leia atualmente desfila para algumas das marcas mais famosas do mundo. E Toninho Cerezo volta a dar show em campo. Desta vez, no campo dos sentimentos. A carta que ele publicou para a filha numa revista feminina é definitiva. Ele revela que sempre percebeu a diferença desde que o filho era pequeno. E no trecho final, diz: Pode ser que eu tenha sido negligente como pai, mas não há motivos para frustrações. Não podemos ser bons em tudo. E você, Leia T. Cerezo, teve coragem de elegantemente tentar quebrar paradigmas e mostrar ao mundo que devemos aceitar sim as diferenças, ser tolerantes com a diversidade, entender e não julgar aquilo que não conhecemos. Sendo assim, aqui ou lá, torço por você, Leia. Menino ou menina, Leandro ou Leia, não importa mais. Sempre serei seu pai e você orgulhosamente um pedaço de mim.
Pois é, um drama para muitas famílias, para outras nem tanto. A própria pessoa que se sente diferente e vê que não tem como fugir da realidade de que ela se parece mais com o sexo oposto ao seu também sofre. Como lidar com isso, se aceitar, contar para amigos e família, conviver com essa realidade numa sociedade preconceituosa. E os pais, como aceitar um filho diferente? Conosco a psicanalista Elizabeth Zambrano, que fez suas teses de doutorado e mestrado no assunto. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal do Almoço. Boa tarde, obrigada. Você que está em casa e quer fazer sua pergunta, doutora, basta ligar para o 3218-5592 ou mandar um tweet para @jrbstv. Vamos à primeira pergunta. No caso dos pais descobrirem que os filhos são homossexuais, o que fazer, né, nesse sentido? Eu acho que, em primeiro lugar, os pais têm que se dar conta de que a culpa não é deles e não tem culpa dos filhos também. Então, não existe um culpado? Não existe um culpado, porque eu acho que essa sensação de que essa responsabilidade é minha pelo meu filho ser homossexual é totalmente equivocada. Não existe culpa. Então, a partir daí, eu acho que pode haver uma possibilidade de diálogo e de compreensão por uma diversidade que acontece como outras diversidades. E na realidade a medicina não sabe ainda de onde vem isso, né? Mas há teses de que é uma questão até mesmo genética. Ou seja, a pessoa já nasceria com isso. Existem várias teorias a respeito da homossexualidade, do transexualismo. Não se tem ainda certeza da origem, mas pode-se pensar que tem componentes genéticos, pode-se pensar que tem componentes da relação familiar, componentes psicodinâmicos. Da educação. Da educação. Pode-se pensar que existam também componentes sociais, ou seja, a maneira como a sociedade encara essas pessoas, identificando, né, colocando um selo de identidade, o que também não é em todas as culturas que acontece. Vamos a mais uma dúvida. Com que idade já é possível identificar alguma diferença no comportamento de crianças ou adolescentes? Essa é uma questão absolutamente variável, porque às vezes a gente acha que as crianças são mais afeminadas ou mais masculinizadas e liga isso com a homossexualidade. E isso não tem nada a ver. Na verdade, uma criança pode ser afeminada ou masculinizada desde pequenininha e ter uma vida completamente heterossexual e vice-versa. Então não existe uma percepção. É claro que existem casos onde se percebe, por exemplo, um menininho afeminado e é possível que essa criança, até pelo tratamento que vai ser dispensado a ele, acabe se tornando um homossexual. Mas também tem que se pensar o quanto essa criança sofreu bullying na escola, o quanto os pais trataram, né, de que maneira os pais trataram essa feminilidade. Tá certo, doutora. A doutora vai continuar conosco durante todo o programa. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais perguntas. Okay. E nós continuamos aqui tirando dúvidas dos nossos telespectadores sobre a aceitação de um filho gay com a psicanalista Elizabeth Zambrano. Participe. Doutora, vamos à próxima dúvida. Aí está. Eu gostaria de saber se tem algum sinal que indica o gosto pelo mesmo sexo. Não. Sinal, não. Eu acho que muitas vezes os gays são gays e ninguém sabe. Muitas vezes as lésbicas são lésbicas e ninguém sabe. O que se confunde com sinal é no sentido de que eles podem ser mais ou menos femininos ou masculinos. Aqui tem uma pergunta que chegou pelo Twitter. Eu sou homossexual e contei para minha mãe que não teve problemas, mas o problema é meu pai. O que fazer? Eu acho que para os homens, em geral, a homossexualidade masculina é mais difícil, porque, de uma certa maneira, ataca a própria masculinidade. Eu acho que o pai se preocupa mais porque se sente menos masculino, de uma certa forma. A mãe tem mais capacidade de aceitação porque não toca na sexualidade dela. Depois de um casamento gay e alguns namorados, um homem pode deixar de ser gay, ou seja, existe ex-gay? Eu acho que pode deixar de ser gay ou deixar de ser hétero. Eu acho que o desejo tem uma fluidez e não se fixa como se pensa. Não, pode se estar num momento gay, pode se estar num momento hétero. Eu acho que sim, existe qualquer coisa. A rejeição dos pais quando descobrem que o filho mudou de sexo pode deixar ele depressivo? Com certeza, como qualquer mal cuidado, como qualquer situação que deixe a pessoa mais vulnerável do que ela já é em função
dessa situação da sexualidade ou da identidade de gênero. Bom, tem pessoas aqui que dizem o contrário, que a minha mãe não me aceita, me respeita, e meu pai que me aceita. O que fazer com a minha mãe? Eu acho que o que fazer com qualquer um dos dois. Tem que conversar, e eu acho que os pais têm que se dar conta e têm que se perguntar se a questão que eles têm com os filhos é uma questão própria ou é o medo de dizer para o vizinho, é o medo da crítica que a sociedade pode fazer. De uma maneira geral, é o medo da crítica. Porque se os filhos são gays e ficam quietinhos, em geral as famílias fazem de conta que não vêm. Né? Então é essa visibilidade que eu acho que causa problema para os pais. Nós temos uma pergunta por telefone, Rose Aguiar, pois não, qual é a sua pergunta? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Sim. Gostaria de saber se existe alguma diferença, já que foi frisado no transexual, a diferença entre gay e transexual, e se não existe um modismo atualmente, que é muito comum agora, meninos com meninas, meninas com meninas e meninos com meninos. Se existe uma diferença entre gays e transexuais, com certeza existe. Os gays são pessoas que têm um desejo de ter relações sexuais com o mesmo sexo ou se ligam amorosamente com pessoas do mesmo sexo. Transexuais são pessoas que se sentem ser do sexo oposto ou do nascimento. Não é uma questão de sexualidade, é uma questão de identidade. Essa é a grande diferença. O que ela perguntou de novo? Que eu não... Tem mais uma pergunta aí, Rose? Se não é uma questão de modismo, porque hoje se vê muito mais a questão de meninas e meninas e meninos e meninas. Eu acho que não é uma questão necessariamente de modismo. O que eu acho é que os movimentos gays estão promovendo maior visibilidade e menor repressão. Nesse sentido, casais do mesmo sexo se encorajam a aparecer mais. Eu não acho que seja modismo, eu acho que isso acompanha a humanidade desde sempre. Tá certo, doutora. Daqui a pouquinho a gente volta com mais alguns esclarecimentos aqui aos nossos telespectadores. Vamos agora tirar mais dúvidas de nossos telespectadores sobre a aceitação de um filho gay com a psicanalista Elizabeth Zambrano. Participe. Aí está a próxima dúvida. É possível alguém gostar de dois sexos? Com certeza é possível. O que eu falei antes, a questão do desejo, o desejo flui. O desejo eventualmente pode estar depositado numa pessoa de um sexo ou depositado numa pessoa de outro. Não vejo nenhum impedimento para isso. Bom, aqui tem uma dúvida sobre a questão das campanhas contra a homofobia. Como é que a senhora acha que essas campanhas deveriam falar diretamente ao público, assim, para serem mais ouvidas? Eu acho que as campanhas são importantíssimas, mas eu acho que uma lei contra a homofobia talvez seja o mais importante. Porque se tu te deres conta que a quantidade de piadas racistas que eram feitas há um tempo atrás e que atualmente não são feitas, não são mais, eu acho que a questão da homofobia é exatamente a mesma. Os gays e travestis e transexuais são ridicularizados porque de alguma maneira isso ainda pode acontecer. A senhora é a favor da criminalização da homofobia? Eu sou a favor da criminalização da homofobia. Uma outra pergunta aqui. Qual a idade mínima para poder fazer a mudança de sexo? Mudança de sexo, atualmente se exige que tenha a maioridade. Então, é no mínimo 18 anos. No mínimo 18 anos. O que não quer dizer que as pessoas transexuais e travestis, elas fazem modificações antes dessa idade. Em geral, na adolescência, já começam a tomar hormônios, já fazem depilação de barba e... Bom, a doutora vai continuar com a gente agora num chat, né? Vai poder responder as perguntas que não conseguimos responder ao vivo aqui no Jornal do Almoço. Se você quiser participar, é só entrar no www.rbstv.com.br/JA para poder ter a sua pergunta respondida. Muito obrigada por sua vinda ao Jornal do Almoço.